Saudações, meu nome é Elian Gotti Neto e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre repercussões da lei do Mais Médicos, né? Para nós falarmos de repercussões é preciso lembrar de algumas ferramentas estratégicas da política, né? E essas ferramentas, muitas delas são postas para aproveitar a situação política, mesmo que seja mal sucedida, por meio de uma narrativa que favoreça o seu movimento político e a sua hegemonia, né? O seu controle da cultura e dos meios econômicos e políticos. E tudo o que a gente vê de consequência da lei dos mais médicos é politicamente compreensível e explicável, né? Eu falei do mais médicos surgindo no momento de manifestação das ruas, surgindo talvez junto com uma descaracterização da imagem do médico, com acusações feitas contra o médico brasileiro, até pela tartaruga no poste, presidente Dilma, né? Falando que o médico brasileiro não atendia bem o povo brasileiro, que o cubano era mais humanizado. Enfim, houve um bode expiatório. Mas por que atacar a medicina? Primeiro porque os médicos estavam fazendo pressão no governo para melhorar a saúde, isso estava manchando a imagem do governo, e naquelas manifestações de 2013 pegou muito mal, né? Então, outro detalhe, além de precisar de um bode expiatório, qual bode expiatório melhor do que a elite médica, né? A eliminação de aliados fortes também faz parte do modelo maquiavélico, né, de fazer política. Por isso que eu falei da evolução política ao longo do tempo, que começou com certos ideais e depois chegou no maquiavelismo do modernismo, com aquela ambição de explicar as coisas como realmente são e que acabou mediocrizando os ideais da política. Então, parte das dicas maquiavélicas, que aliás Maquiavel era um fracassado, mas enfim, parte das dicas maquiavélicas incluía eliminar antigos aliados que poderiam ficar poderosos demais e prejudicar, né, o controle, né, do príncipe, vamos dizer assim, que no caso aqui a gente está falando de um partido. Essa medida dos mais médicos, ela também serviu para fazer uma manutenção de hegemonia política por meio de medidas populistas, tardias e diversionistas. Houve uma quebra do poder econômico e político da classe médica genuinamente brasileira. Houve também uma fragmentação dos profissionais da área da saúde, o governo conseguiu jogar bem enfermeiro contra médico, contra fisioterapeuta, todo mundo ficou com medo da lei do ato médico, o médico ia roubar procedimentos dos outros e por aí vai, né? Então foram arregimentados vários companheiros de viagem aí, né? Foram inseridos vários profissionais dentro de conselhos profissionais de outras áreas, justamente para mover até um combate contra a medicina, e que foi muito bem movido pelo governo. No jogo da dialética revolucionária, né, como que isso aconteceria caso o Mais Médicos desse certo? Bem, capital político positivo, o governo foi eficaz, o Brasil realmente precisava de médicos conforme o governo anunciou, enfim, tudo funcionaria muito bem. Mas e se o Mais Médicos der errado? Capital político é negativo? Aí a gente tem que entender o jogo das narrativas, né? Se o Mais Médicos der errado, e em parte ele deu errado, a culpa é dos médicos, muitos anunciaram, que estavam boicotando o governo. Há uma teoria de reforço sobre a necessidade de mais e melhores médicos. Não deu certo porque o programa não foi grande o suficiente, então a gente tem que fazer mais ainda do que a gente queria fazer. É uma forma de reapresentar o problema com uma solução que deu errado, fazendo crer que a solução é o que dá certo. Mas isso tudo é dialética, né? É um jogo de linguagem que engana trouxa. E reforço de medidas estratégicas politicamente seria o resultado caso o Mais Médicos desse errado. Você reforçaria ainda mais medidas como o Mais Médicos, gerando, no final das contas, um capital político positivo. E caso a classe médica boicotasse, como em parte boicotou um pouco o Mais Médicos, né, atacou o Mais Médicos, o governo ainda podia se fazer de vítima, né, dos médicos terríveis do Brasil, enfim, né? E quando a gente mapeia, então, como foi esse capital político gerado pelo programa Mais Médicos,
quais as consequências positivas para o governo do Partido dos Trabalhadores que a gente pode observar? Primeiro, a população enxergou a medida como um ganho, mesmo porque foi feita às vésperas da eleição, gerando um capital político muito positivo. Segundo, reforço dos aliados externos de viés socialista. A gente fez uma média aí com os nossos aliados socialistas internacionais, com a ditadura cubana, venezuelana e por aí vai, né? Destruição de uma elite política intermediária, como eu já falei, então você tende a concentrar o poder na elite que está no topo, recursos para aliados e reforço de grupo, a regimentação de médicos para a base do governo, né, por meio de pagamentos para serem preceptores do Mais Médicos. Isso aí, quando a gente vai estudar manipulação social, isso é engajamento, você engaja pessoas que antes até eram críticas ao programa, mas engajando essas pessoas com dinheiro, você acaba trazendo elas para o seu lado. Elas vão tentar racionalizar a participação delas no programa e o ganho de dinheiro que elas obtiveram. Então você acaba ganhando mais aliados muitas vezes. E verba federal para municípios e influência sobre prefeitos. O fato é que muitos prefeitos, ganhando dinheiro da União, pararam de contratar médicos, expulsaram médicos brasileiros de seus postos de trabalho. Eu vou repetir, muitos prefeitos demitiram médicos brasileiros para pegar o médico cubano que vinha com dinheiro federal. E economizaram bom dinheiro, isso gerou um capital político com os prefeitos também, que aliás hoje estão fazendo pressão no futuro presidente Bolsonaro. E qual foi a reação da classe médica, gente? A reação da classe médica foi amenizar os mais médicos, ajustar os mais médicos. Gente, houve um combate muito morno, mas acabou que houve uma comemoração de que algumas coisas mais radicais do programa talvez tivessem sido aliviadas. E a gente vê aí no 30 de outubro de 2013 esclarecimentos do Conselho Federal de Medicina aos médicos e à sociedade. O Conselho Federal de Medicina vem externar a toda a sociedade brasileira, em especial a classe médica, sua perplexidade ante a conduta da Presidente da República, Dilma Rousseff, ao desonrar entendimento relativo à aprovação da medida provisória 621 de 2013, efetuado com aval de seu governo e de sua base aliada do Congresso. Bem, no momento de sancionar a Lei 2.871 de 2013, a Presidente vetou o artigo que garantia carreira federal para o médico no âmbito do Sistema Único de Saúde. A promessa do governo de que ia criar uma carreira para o médico foi por água abaixo. Era preferível dar dinheiro para Cuba. E aí o CFM faz essa nota, né, de revolta, mas aí ele fala que outros pontos foram mantidos. Então, foi julgado que conseguiu amenizar alguns pontos, foi uma vitória, vamos dizer assim. É claro que isso é puro wishful thinking, né? Isso aí é pura narrativa de quem foi derrotado e quer amenizar as coisas. Mas, enfim, os pontos foram mantidos. Direito dos conselhos de medicina de não registrar médico estrangeiro sem o revalida. Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais perderam o monopólio de dizer quem é médico e quem não é. Na verdade, a gente tem pessoas com o CRM no carimbo, e aí nós temos intercambistas aprovados pelo Ministério da Saúde, sem passar pelo Conselho Federal de Medicina, que vão exercer medicina dentro do Brasil. Então, veja bem, perdeu-se o monopólio profissional. Isso foi uma derrota terrível. E aí é falado aí como outros pontos foram mantidos. Não, isso é uma derrota, isso não foi uma vitória do CFM. A redução de 6 para 3 anos do tempo de permanência do programa Mais Médicos. É claro que isso não aconteceu, já ultrapassou esses 3 anos. É ridículo acreditar em promessa de político que já passou a perna em você. Mas enfim, a manutenção da expedição de títulos de especialista pelas sociedades médicas e a não formação do Fórum de Regulação Profissional em Saúde, que atuaria como agência controladora dos conselhos. Eles queriam controlar as especializações médicas do Brasil com mão de ferro. Veja bem, você não evoluir para isso não é um ganho, é simplesmente adiar uma derrota que já está anunciada. Ou a gente muda o governo, como mudou o governo, e tenta buscar uma solução melhor, ou realmente a classe médica sofreria aí uma intervenção
estatal tomada por uma elite de um partido que provavelmente causaria aí um grande desastre nacional. A promessa da base aliada no Congresso de se empenhar pelo aporte de 15% do PIB faz-me rir, isso não aconteceu, não temos previsão de quando isso vai acontecer. Na verdade, essas estratégias tomadas pelo Conselho Federal de Medicina contra o Mais Médicos caíram todas elas dentro das estratégias, da estratégia das tesouras, né, de Lenin e Stalin. Você simplesmente oferece muito mais médicos ou menos mais médicos. Não tem uma opção mais médicos e outra opção. Não, é muito disso ou um pouco disso. E aí quando você pega um pouco disso e acha que ganhou, você é um otário. No final das contas é isso que acontece. Isso faz parte da manipulação conhecida como porta na cara, né? Você tenta passar uma lei muito agressiva, você alivia um pouco aquilo e acha que está em grande vantagem. Não, a lei passou aliviada, mas passou, né? Então, no final das contas, o que aconteceu é que os médicos e os órgãos de representação médica dançaram conforme a música do governo. E também nem tinham liberdade para não dançar. A gente também não pode ser injusto com o Conselho Federal de Medicina. Eles são uma autarquia que depende de autorização do governo. Então eles realmente não têm tanta independência assim, né? Algumas consequências do Mais Médicos para o Brasil. Demissão em massa de médicos brasileiros pelas prefeituras. Tem um informe do Conselho Federal de Medicina dizendo que aproximadamente em metade dos municípios abrangidos pelo Mais Médicos o número de atendimentos caiu, né? Então em alguns lugares caiu o número de atendimentos ao invés de aumentar. Nós observamos cubanos em centros urbanos, né? Nós tivemos uma evasão de divisas de um país que está em crise. Há um precedente, então, de importação de mão de obra e de financiamento de ditaduras, submissão no campo da política externa. Nós viramos motivo de piada internacional com nossas medidas ideológicas exageradas, né? Quebra da autoridade moral do médico brasileiro, que foi chamado de bandido, foi chamado de desumano pela governante do Brasil. Criação de uma medicina bipartida, uma medicina para o povão, vamos dizer assim, cujos praticantes eram intercambistas que não tinham uma validação adequada, não tinham CRM, você não tinha como comprovar se ele sabia fazer medicina ou não, não passaram por uma escola médica brasileira, não fizeram revalida, e uma medicina para a elite. Ou você acha que os políticos que motivaram mais médicos foram nos postos de saúde para serem atendidos pelos médicos cubanos ou estrangeiros sem revalida? Não, eles estavam todos nos hospitais de luxo do Brasil, obviamente, né, gente? E uma alteração profunda nas diretrizes curriculares, que deixaram de ser diretrizes fruto de uma discussão de 10 anos entre médicos, professores, e virou, na verdade, um instrumento de adaptação das escolas médicas a um programa eleitoreiro do governo. E uma transformação da identidade do médico, é uma outra consequência. O médico, cada vez mais, ele se aproxima de um modelo de servo do Estado e não do paciente. Isso é preocupante em termos culturais e civilizacionais. Há uma quebra de autoridade do órgão de representação, que não tem mais o monopólio de dizer quem é médico e quem não é, e o uso da saúde e da educação com fins eleitorais. Isso caracterizou também bastante o Mais Médicos. E uma inundação do campo de trabalho e, obviamente, uma desvalorização da medicina. Como dizia um político famoso que tem por aí, o médico, de fato, ele está se tornando igual ao sal. Branquinho, baratinho e você acha em qualquer lugar. E o aumento da dependência do médico em relação a governos e indústrias. Se você tira a autonomia do médico, se você vulgariza o vínculo empregatício dele, se você achata o mercado, né, você acaba fazendo com que o médico seja mais dependente do governo, seja mais submisso ao governo, pare de seguir medidas de excelência internacionalmente reconhecidas, às vezes, para seguir um protocolo imposto por um governo que pode ter outros interesses que não propriamente a saúde da população, e o médico acaba também ficando mais suscetível à pressão que vem também das indústrias.
E isso pode levar a uma perda da independência profissional e uma perda também na nossa qualidade, que até então era uma medicina muito respeitada no mundo inteiro. Nós não sabemos como isso vai ficar. O que fazer diante disso tudo, gente? O básico: seja um bom médico, seja um grande humanista, estude e se capacite, não ignore a política, vote direito, ao que tudo indica, votamos direito, Bolsonaro ganhou, estude mais ainda e, de novo, não subestime a política, estude política, compreenda a ciência política, né? Que o médico volte a se lembrar da frase de José de Letamendi Manharrez: o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Não dá para ser médico e viver trancado dentro do seu consultório. Você precisa se engajar na sociedade, você precisa participar politicamente da sociedade, você precisa expandir sua mente e estudar humanidades, filosofia, história, política e literatura, ter um grande conhecimento humanístico. O que nós precisamos hoje no Brasil é de médicos e pessoas de todas as áreas que sejam resilientes, que sejam fortes, inteligentes e corajosas. Pessoas que consigam, de fato, demonstrar resiliência, resistência, fortitude, coragem moral. Nós estamos num cenário de decadência, num cenário quase de destruição do Brasil, por violência, por ingerência, por corrupção, por crise, falta de verbas, por inchaço do aparato estatal, por criação aí de milhões, milhares de cargos consumindo bilhões de reais para não fazer nada, só para ficar alimentando uma máquina eleitoral de uma elite decadente que felizmente começa a ser removida do governo. Enfim, a gente precisa de pessoas com nobres ideais, pessoas que queiram sacrificar um pouco de si para ver o bem do próximo, sem esperar nenhum retorno financeiro, sem esperar reconhecimento. O nome disso é resiliência. É isso que a gente precisa no Brasil hoje, certo? E já já a gente fala um pouquinho mais sobre o cenário atual da Lei dos Mais Médicos e as repercussões aí da ameaça de Bolsonaro, né, que foi feita e que motivou, né, a saída de Cuba do Tratado dos Mais Médicos com o Brasil. Até breve.